Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem tudo o que querem, enquanto outras ficam presas no mesmo lugar a vida inteira? A resposta vai te chocar. Não é sorte, não é dinheiro, não são conexões. É algo que você já possui, mas provavelmente nunca aprendeu a usar. Existe uma coisa, apenas uma, sobre a qual você tem controle absoluto neste mundo caótico. E quando você descobrir o que é, tudo vai mudar. Mas antes de eu revelar, me responda mentalmente: quantas vezes hoje você deixou que pensamentos aleatórios controlassem seu humor? Quantas vezes reagiu sem pensar? Quantas vezes se sentiu refém da própria mente? Aqui está a verdade que ninguém te conta: você tem controle absoluto apenas sobre sua mente. E isso é muito mais poder do que você imagina. Pense assim: reis controlam territórios, empresários controlam negócios, mas você? Você pode controlar a única coisa que realmente importa, o comando central de tudo na sua vida. Mas espera, se isso é verdade, por que a maioria das pessoas vive como prisioneira dos próprios pensamentos? Porque ninguém ensina que a autoridade mental é a base de todas as conquistas. Sem isso, você é apenas um barco à deriva no oceano das circunstâncias. E aqui é onde fica interessante: quando você realmente entende isso, quando você domina isso, algo assustadoramente poderoso acontece. Mas isso é apenas o começo. Porque controlar a mente é uma coisa, mas transformar esse controle em resultados reais. Isso exige algo que 95% das pessoas nunca desenvolvem: a autodisciplina. Você sabe qual é a diferença entre uma pessoa que sonha e uma pessoa que conquista? A ponte. E essa ponte tem um nome: autodisciplina. Mas aqui está o que vai te surpreender: autodisciplina não é sobre força de vontade. Na verdade, pessoas que dependem só de força de vontade sempre falham. Por quê? Porque a força de vontade é limitada. Ela acaba. Mas autodisciplina? Autodisciplina é uma força invisível que molda seus comportamentos mesmo quando você não está prestando atenção. Deixe-me te fazer uma pergunta perturbadora: quantas vezes você já teve uma ideia brilhante, um plano perfeito, uma visão clara do que queria, e simplesmente não fez nada? A distância entre o pensamento e a realização é onde a maioria das pessoas se perde para sempre. E sabe o que preenche esse vazio? Essa força invisível que poucos dominam. Pense nisso: quando você vê alguém que parece ter sorte em tudo, que sempre consegue o que quer, que nunca desiste, você não está vendo sorte. Você está vendo o resultado de uma mente treinada para responder com propósito, não com impulso. Mas veja, isso significa que toda vez que você age por impulso, toda vez que escolhe o prazer imediato, toda vez que o deixa para depois, você está literalmente treinando sua mente para o fracasso? Exatamente. E aqui está a parte mais assustadora: a maioria das pessoas passa a vida inteira treinando para perder. Elas treinam a procrastinação, treinam a desistência, treinam a mediocridade. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de reverter isso? Uma maneira de treinar sua mente para a vitória automática? O segredo está em algo que pessoas disciplinadas fazem diferente, algo que elas guardam em silêncio. Você já reparou que as pessoas mais poderosas do mundo falam muito pouco? Que elas nunca se explicam? Que existe algo quase magnético no jeito como elas simplesmente existem? Isso não é coincidência. É estratégia. O silêncio não é ausência de poder. O silêncio é o poder. Pense assim: quando você fala demais, você está literalmente dando seu poder embora. Cada explicação desnecessária, cada justificativa que ninguém pediu, cada vez que você sente necessidade de se defender, você está se enfraquecendo. Mas por que fazemos isso? Por que sentimos essa compulsão de explicar cada movimento, cada escolha, cada silêncio? Por que fomos condicionados a acreditar que o silêncio é vazio? Mas a verdade é o oposto: silêncio é onde o verdadeiro poder nasce.
Deixe-me te contar algo que vai mudar sua perspectiva para sempre. Enquanto a maioria das pessoas está falando, as pessoas inteligentes estão pensando. Enquanto outros estão se explicando, os vitoriosos estão planejando. Enquanto alguns estão desperdiçando energia em palavras, os sábios estão acumulando força. O silêncio é seu campo de força invisível. Mas aqui está o que é realmente perturbador. Você sabe por que as pessoas ficam incomodadas com quem fala pouco? Por que elas insistem em arrancar explicações de você? Porque seu silêncio expõe a ansiedade delas. Sua quietude revela o desespero delas por validação. Sua paz interior destaca o caos mental delas. E isso os deixa loucos. Então eles tentam quebrar seu silêncio, fazer você se explicar, forçar você a descer ao nível deles. Mas quando você entende o jogo, quando você domina essa arma silenciosa, você se torna intocável. Porém, existe algo ainda mais poderoso que o silêncio. Algo que, quando combinado com ele, te transforma em uma força da natureza, o controle mental. Mas espera, antes de você pensar mais um falando para reprimir emoções, deixe-me desfazer um mito que está destruindo sua vida. Força não é ausência de emoção. Força é escolha consciente. A diferença é brutal. E quem não entende isso vive como escravo das próprias reações. Pense comigo, quantas vezes você já tomou uma decisão terrível porque estava com raiva? Quantas oportunidades perdeu porque reagiu por ansiedade? Quantas pontes queimou porque não conseguiu controlar a carência? Agora me responda, alguma dessas reações te trouxe o que você realmente queria? Claro que não. Porque quando você reage por impulso, você não está no controle. Suas emoções estão. E aqui está a verdade que ninguém quer enfrentar: pessoas que reagem por impulso são previsíveis. E pessoas previsíveis são facilmente manipuláveis. Você quer ser facilmente manipulável? Então aqui está o que separa os fracos dos invencíveis: os fracos sentem e reagem. Os invencíveis sentem e escolhem. Eles sentem a raiva, mas escolhem a estratégia. Sentem a ansiedade, mas escolhem a paciência. Sentem a carência, mas escolhem a independência. Mas por que isso é tão difícil? Por que a maioria das pessoas nunca consegue desenvolver essa habilidade? Porque elas confundem intensidade com força. Elas acham que explodir é poder, que reagir é autenticidade, que ser emocional é ser humano. Mas a realidade é devastadora: sem controle emocional, você nunca terá consistência. E sem consistência, você nunca terá resultados duradouros. Pense nos maiores líderes da história, nos empresários mais bem-sucedidos, nas pessoas que realmente transformaram o mundo. O que eles tinham em comum? Eles dominaram a arte de sentir sem ser dominado pelo que sentem. E quando você desenvolve isso, quando você se torna emocionalmente inabalável, algo extraordinário acontece. As pessoas começam a te ver de forma diferente. Começam a te respeitar de forma diferente. Porque elas sabem que você não pode ser quebrado facilmente. E aqui está a verdade brutal: se você ainda se justifica para pessoas que não importam, você não entendeu nada sobre poder real. Pense comigo, por que você sente necessidade de explicar suas escolhas? Por que justifica seu silêncio? Por que se incomoda tanto quando alguém te critica? A resposta vai te assustar, porque você ainda está pedindo permissão para existir. Mas deixe-me revelar algo que vai mudar sua perspectiva para sempre: aquela crítica injusta que te incomoda tanto? Aquele julgamento que te tira o sono? É uma admiração mal resolvida. Isso mesmo. As pessoas só criticam quem tem algo que elas querem. Ninguém perde tempo criticando alguém que consideram inferior. Quando alguém ataca seu silêncio, é porque inveja sua paz. Quando atacam sua disciplina, é porque odeiam a própria fraqueza. Quando atacam suas escolhas, é porque não têm coragem de fazer as próprias. Mas aqui é onde 99% das pessoas erram:
elas focam na aprovação em vez de focar no propósito. E qual é o resultado? Elas vivem como escravas de opiniões de pessoas que nem sequer respeitam. Você quer uma prova de que isso é verdade? Responda mentalmente: quantas das pessoas que te criticam você realmente admira? Quantas delas têm a vida que você gostaria de ter? Provavelmente nenhuma. Então por que você dá tanto poder para a opinião delas? Aqui está o que pessoas verdadeiramente livres entenderam: aprovação é viciante, mas propósito é libertador. Quando você para de buscar aprovação e começa a seguir seu propósito, algo mágico acontece. As opiniões dos outros simplesmente param de importar. E quando isso acontece, quando você se torna verdadeiramente independente da necessidade de aprovação, você se torna perigoso para o sistema. Porque agora você não pode mais ser controlado por medo do julgamento. Não pode mais ser manipulado pela necessidade de agradar. Você se torna livre. Mas liberdade real tem um preço. E esse preço é algo que a maioria das pessoas não está disposta a pagar. A dor. Não a dor que você imagina. Não sofrimento desnecessário ou masoquismo emocional. Estou falando da dor que transforma, da dor que constrói, da dor que liberta. E aqui está a verdade mais difícil de aceitar: você está tentando evitar exatamente aquilo que precisa enfrentar para evoluir. Pense assim: toda adversidade carrega dentro dela as sementes de um benefício equivalente ou maior. Mas a maioria das pessoas nunca encontra essas sementes porque foge da dor antes de ela fazer o trabalho. É como tentar colher frutas sem plantar. Como querer músculos sem treinar. Como desejar sabedoria sem experiência. Impossível. Mas deixe-me te fazer uma pergunta que vai mudar sua perspectiva: o que te assusta mais, a dor de enfrentar seus problemas agora ou a dor de olhar para trás daqui a 10 anos e perceber que desperdiçou sua vida evitando o desconforto? Porque aqui está o que ninguém te conta: a dor que você evita hoje não desaparece. Ela cresce. Ela se multiplica. Ela volta mais forte, mais complexa, mais devastadora. Aquela conversa difícil que você está adiando? Cada dia que passa ela fica mais difícil. Aquela decisão corajosa que você está evitando? Cada momento de hesitação torna a situação mais complicada. Aquele hábito destrutivo que você está tolerando? Cada vez que você cede, ele fica mais forte. A dor evitada é como juros compostos, só que trabalhando contra você. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de transformar essa mesma dor em sua maior vantagem? Uma maneira de usar o desconforto como combustível para uma evolução extraordinária? Aqui está o segredo que apenas os mais fortes descobrem: quando você para de fugir da dor e começa a dançar com ela, quando você para de resistir ao desconforto e começa a abraçá-lo, você se torna invencível. Porque agora nada pode te quebrar. Nada pode te parar. Você desenvolveu o músculo mais importante que existe, a capacidade de continuar quando tudo dentro de você grita para desistir. E essa capacidade, essa força forjada na adversidade, é o que separa os lendários dos esquecidos. Mas transformar dor em poder é apenas parte da equação. Existe algo ainda mais crucial que acontece quando ninguém está olhando, algo que parece invisível. E aqui é onde a maioria das pessoas falha espetacularmente: elas só fazem esforço quando tem plateia. Mas deixe-me revelar um segredo que os verdadeiros vencedores descobriram: o que você faz quando ninguém está vendo é o que define quem você realmente é. Pense assim: qualquer um pode se comportar bem na frente dos outros. Qualquer um pode fingir disciplina quando está sendo observado. Qualquer um pode representar força quando tem reconhecimento garantido. Mas e quando não tem ninguém para aplaudir? E quando não tem ninguém para impressionar? E quando não tem ninguém para validar seu esforço? É aí que se separa o joio do trigo. Aqui está a verdade brutal: enquanto a maioria das pessoas está buscando reconhecimento público por esforços medianos, os verdadeiros campeões estão fazendo um trabalho extraordinário em completo anonimato.
Eles treinam quando ninguém está vendo. Estudam quando ninguém está contando. Praticam quando ninguém está aplaudindo. Persistem quando ninguém está torcendo. Por quê? Porque eles entenderam algo fundamental: a disciplina que ninguém vê é a disciplina que transforma tudo. É a preparação no escuro que permite brilhar na hora certa. Mas aqui está o que é realmente fascinante: existe uma magia em fazer as coisas certas sem reconhecimento. Uma força que se acumula, um poder que se constrói, uma confiança que se solidifica. Porque quando você sabe que fez o trabalho quando ninguém estava olhando, quando você sabe que foi disciplinado mesmo sem plateia, quando você sabe que foi íntegro mesmo sem testemunhas, você desenvolve algo que dinheiro não compra: respeito próprio inabalável. E esse respeito próprio? Ele muda a maneira como você anda, como você fala, como você se posiciona no mundo. As pessoas sentem isso mesmo sem entender o que é. Elas sentem que você é diferente. Que você tem algo que elas não têm. Que você passou por um processo que elas nunca se submeteram. Mas construir caráter de forma invisível é apenas parte da jornada. Porque quando os obstáculos reais aparecem, quando as pressões aumentam, quando todo mundo está desistindo, é aí que você descobre se todo esse trabalho valeu a pena. É aí que a persistência define tudo. E aqui está a verdade mais dura da vida: não existe diferença de talento entre quem vence e quem desiste. A diferença é uma só: quem continua quando tudo parece perdido. Mas deixe-me destruir uma ilusão perigosa que pode estar sabotando sua vida: persistência não é sobre nunca cair. Persistência é sobre levantar uma vez a mais do que você cai. Pense nos maiores sucessos que você conhece. Agora pense nas histórias por trás deles. O que você vai encontrar? Falência, rejeição, fracasso, humilhação, seguidos de uma decisão simples: continuar. Enquanto 99% das pessoas interpretam obstáculos como sinais para desistir, os 1% que realmente vencem interpretam obstáculos como testes. E aqui está o que é assustador: a vida não te dá grandes responsabilidades até você provar que pode lidar com pequenas frustrações. Aquela porta que fechou na sua cara? Teste. Aquele projeto que não deu certo? Teste. Aquela pessoa que te rejeitou? Teste. Aquela oportunidade que escapou? Teste. A vida está constantemente perguntando: você realmente quer isso ou está só brincando? E a sua resposta não está no que você fala. Está no que você faz quando tudo está dando errado. Mas aqui está o segredo que apenas os persistentes descobrem: existe um momento mágico, um ponto de inflexão, onde tudo muda. Onde todas as portas começam a se abrir. Onde todas as oportunidades começam a aparecer. Mas esse momento só chega para quem não desistiu antes dele. A maioria das pessoas desiste a centímetros do ouro. Param de cavar quando estão quase encontrando o tesouro. Abandonam a jornada quando estão quase chegando ao destino. E sabe qual é a tragédia? Elas nunca descobrem o quão perto estavam. Porque persistência não é só sobre alcançar objetivos. Persistência é sobre se tornar o tipo de pessoa que merece alcançar objetivos. E quando você se torna essa pessoa, quando você desenvolve essa mentalidade inabalável, quando você prova para o universo que não pode ser quebrado, as regras do jogo mudam a seu favor. E existe algo que pode acelerar todo esse processo. Algo que pode te ajudar a navegar essa jornada com mais sabedoria, menos dor desnecessária. A maturidade emocional. E deixe-me esclarecer uma coisa antes que você confunda: maturidade emocional não é sobre ficar velho. É sobre ficar seletivo. Aqui está a evolução que poucos fazem: passar da sensibilidade excessiva para a seletividade inteligente. Quando você era mais jovem, tudo te afetava. Cada comentário, cada olhar, cada rejeição era como um punhal no peito. Você sentia tudo intensamente, reagia a tudo impulsivamente, se importava com a opinião de qualquer pessoa.
Mas sabe o que acontece quando você realmente evoluir? Quando você desenvolve verdadeira maturidade emocional. Você para de sentir tudo e começa a escolher o que merece ser sentido. E aqui é onde fica interessante, as pessoas vão te chamar de frio. Vão dizer que você mudou, que perdeu a sensibilidade, que se tornou calculista. Mas a verdade é que você não perdeu nada. Você ganhou algo, discernimento. Você aprendeu que sua paz interior vale mais que a aprovação de qualquer pessoa. Que sua energia emocional é um recurso limitado e precioso. Que nem toda batalha merece ser lutada. Essa aparente frieza o que as pessoas criticam. É uma armadura construída através da experiência. É a sabedoria forjada na dor. É a proteção desenvolvida através de lições aprendidas da maneira mais difícil. Porque você descobriu algo que a maioria nunca descobre, que ser seletivo com suas emoções não é frieza, é autopreservação inteligente. Quando você era mais jovem, deixava qualquer pessoa entrar na sua mente, mexer com seus sentimentos, alterar seu humor. Agora você tem porteiros. Agora você tem filtros. Agora você escolhe. E sabe qual é o resultado? Você se torna inabalável por escolha, não por ausência de sentimentos. As pessoas que realmente importam ainda conseguem te tocar. As situações que realmente merecem ainda conseguem te mobilizar. Mas o drama desnecessário, a negatividade tóxica, a energia vampiresca, simplesmente não consegue mais entrar. Você construiu muralhas onde precisava de muralhas. E deixou pontes onde precisava de pontes. Isso é maturidade emocional. E quando você a domina, quando você se torna seletivo em vez de sensível, quando você protege sua paz como um tesouro, você finalmente está pronto para a transformação final, está pronto para o seu propósito definido. E aqui está a verdade que vai mudar tudo: pessoas sem propósito se interessam por qualquer coisa. Pessoas com propósito só se interessam pelo que importa. Quando você desenvolve um foco obsessivo na sua missão pessoal, algo extraordinário acontece: você para de se distrair com o ruído do mundo. Aquelas conversas vazias que costumavam te prender por horas? Não interessam mais. Aqueles dramas que costumavam consumir sua energia? Irrelevantes. Aquelas opiniões que costumavam te abalar? Simplesmente não têm peso. Porque agora você tem algo maior guiando cada decisão, cada palavra, cada movimento, seu propósito. E quando você vive com propósito definido, o esforço deixa de ser esforço. Vira estilo de vida. A disciplina deixa de ser sacrifício. Vira identidade. O foco deixa de ser uma batalha diária. Vira a sua natureza. Você não força mais nada. Você flui na direção do que realmente importa. As pessoas vão te perguntar: como você consegue ser tão focado? Como você tem tanta disciplina? Como você consegue ignorar tantas distrações? E a resposta é simples: quando você sabe exatamente para onde está indo, é fácil ignorar todos os caminhos que não levam até lá. Então aqui está a sua escolha: você pode continuar sendo mais um na multidão, reagindo aos eventos da vida, sendo controlado pelas circunstâncias, vivendo à mercê das emoções e opiniões alheias. Ou você pode decidir se tornar aquilo que sempre teve potencial para ser: uma força imparável, uma mente inabalável, um caráter sólido como rocha e flexível como água. A diferença entre essas duas versões de você não está no talento, na sorte ou nas circunstâncias. Está numa decisão simples que você precisa tomar agora mesmo. Porque no final das contas, você não é quem você era ontem. Você não é nem mesmo quem você é hoje. Você é quem você decide se tornar a partir deste momento. E essa decisão, essa escolha de se transformar, é a única coisa sobre a qual você tem controle absoluto. A pergunta é: o que você vai fazer com esse poder?